dívida impagável que tenho para com Lewis não foi uma influência no sentido comum desse termo, mas o puro e simples encorajamento. Ele foi por muito tempo minha plateia. Somente por meio dele eu concebi a ideia de que minhas coisas poderiam ir além de um hobby pessoal. Se eu não contasse com o interesse dele e com sua incessante avidez por história, nunca teria concluído O Senhor dos Anéis. John Ronald Tolkien. Se você não gosta de C.S. Lewis, seja coerente com o seu próprio gosto. Não assista O Senhor dos Anéis. Deixe isso para os ávidos fãs do nobre cavalheiro britânico. Olá, com vocês aqui, Rômulo Trindade Becker. Você está assistindo mais um episódio do canal Reflexões Reformadas. No episódio dessa semana, nós vamos falar a respeito de C.S. Lewis, pagão convertido em meio a puritanos apóstatas. Nesse episódio nós vamos tratar a respeito de uma breve biografia de C.S. Lewis, as obras publicadas em português, os pensamentos dignos de serem destacados de C.S. Lewis, o desafio que todo cristão que lê C.S. Lewis tem. Para C.S. Lewis, puritanos apóstatas eram todos aqueles homens na sua geração que haviam trocado o vigor espiritual característico dos puritanos de séculos anteriores pelo rigor legalista, de rituais apenas externos e visíveis que em nada representavam o antigo fervor dos puritanos. Falamos então sobre um breve resumo biográfico da pessoa de C.S. Lewis. C.S. Lewis nasceu no dia 29 de novembro de 1898 e faleceu no dia 22 de novembro de 1963. No livro autobiográfico do C.S. Lewis, que é o livro Surpreendido pela Alegria, ele próprio denomina sua infância até os 9 anos de idade. Para tratar da sua infância, eu penso que 2 episódios em especial fazem isso de uma forma bem interessante. O primeiro deles exige a leitura de um texto posterior de C.S. Lewis, que vai exemplificar o que se passava na mente infantil daquele grande pensador. Era uma vez um garoto chamado Eustáquio Clarencio Mísero, e na verdade, bem que merecia esse nome. Assim começa a história A Viagem do Peregrino da Alvorada, que na verdade revela um fato acontecido na vida do próprio Clive Staple Lewis aos 4 anos de idade, quando ele resolve que não merecia ser chamado assim, e apontando para si mesmo, ele diz: aqui está Jaxi. Posteriormente, foi abreviado, ficando apenas Jack, lido pelo qual ele foi conhecido o resto de sua vida. Inclusive, quando pequeno, ele se negava a atender caso fosse chamado por outro nome que não Jack. No episódio foi quando ele viu o mar pela primeira vez. Seu irmão Warne afirma que Jack não conseguia enxergar o mar como uma camada estendida de água, mas sim que ele visualizara como um açude derramando no seu moinho a água. Mais tarde, o próprio Lewis demonstra que havia se lembrado desse episódio quando insere no seu livro Além do Planeta Silencioso, através de um personagem que chega em Marte, vislumbra um lago, fica alguns minutos extasiado, parado, assim como ele houvera ficado na sua infância. Então o narrador no livro diz o seguinte: você não consegue enxergar as coisas até que saiba em linhas gerais o que elas são. Então C.S. Lewis se lembrou, mesmo depois de adulto, desse episódio. Na biografia que eu já citei, Surpreendido pela Alegria, Lewis declara que teve uma infância muito feliz até os seus 9 anos. Presença constante de sua mãe, Florence Lewis, seu pai, Arthur Lewis, que até então era um homem muito amoroso, embora que citado também por Lewis na sua autobiografia como de vez em quando de mau humor, mas que quando não estava de mau humor, era uma pessoa muito amável. Até que sua mãe foi diagnosticada com câncer e aos 9 anos de Lewis, ela faleceu dessa doença. Ele próprio narra, quando de sua morte, ele não perdeu apenas a sua mãe, mas perdeu o seu lar e o seu pai também, que nunca se recuperou da tragédia, tornando-se um homem amargo, tornando-se um homem
distante e não mais dava atenção aos filhos. Por causa disso, mandou primeiro Warren para o internato e depois enviou também Lewis para o internato. Esse período de internato para Lewis foi extremamente perturbador. Ele apelida a sua escola de Belsen, uma referência ao campo nazista de concentração, e ele detestava tanto o professor quanto as instalações da escola. Depois de muita insistência com seu pai, Jack consegue ser transferido desse internato para ter aulas com um tutor particular, Kirkpatrick, mais conhecido como Marreta, com quem Lewis ficou dos 15 aos 17 anos. Foi um período de intenso desenvolvimento intelectual para Lewis. Alguns biógrafos dele chegam a afirmar que aos 17 anos, Lewis já havia lido textos, estudado conteúdos que apenas os mestrandos em filosofia estudam atualmente. Isso se deu em parte porque Kirkpatrick, nas palavras do próprio Lewis, era puramente lógico. Ateu, ele convenceu Lewis de que o universo era apenas um evento cósmico e as religiões meramente resultados de seres humanos supersticiosos tentando controlar as forças da natureza. Lewis, que sempre foi um profundo apaixonado por mitologia, aos seus 17 anos possuía no seu cérebro dois hemisférios perfeitamente destacados. Um deles, que valorizava o seu racionalismo, o outro, a sua imaginação. Lewis chega a afirmar que nessa época ele vivia um paradoxo interminável. Tudo que ele acreditava ser real era como se não tivesse nenhum valor para ele. Era árido, sem sentido. E tudo aquilo que ele amava com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, ele acreditava ser imaginário. Foi também nessa época, aos 17 anos, que Lewis teve contato com um dos livros que se tornaria o seu preferido durante toda a vida. É um livro de George MacDonald, que 10 anos mais tarde Lewis vai escrever, nada a proporcionar uma maior sensação de cura espiritual, de ser purificado, quanto a leitura desse livro. Entre os seus 18 e 19 anos, texto biográfico inédito citado por David Downing no seu livro C.S. Lewis, o mais relutante dos convertidos, Jack afirma que variava constantemente entre o ocultismo e o materialismo, tendo inclusive, durante um longo período na sua vida, acessos ocultistas, mitológicos, quando ele fazia experimentações, se permitia fazer leituras sobre mitos, se permitia fazer leituras sobre fantasia. E então, depois de algum tempo, ele retornava ao seu materialismo, que era o seu território conhecido, seu ponto de equilíbrio. Aos 20 anos, Lewis já era veterano de guerra, ferido, quando uma trincheira, uma granada alemã explode, matando seu colega ao seu lado e ferindo-lhe o pé, terminando para ele a guerra naquele instante. Em 1929, quando Lewis já estava com seus 30 anos, ele sofre uma conversão, pelo menos uma primeira fase de conversão, quando ele deixa de ser ateu e assume uma posição de teísta. Ele não havia ainda se tornado cristão. Ele fala que a sua conversão foi puramente lógica. Ele não buscava nenhuma espécie de alegria, nenhuma espécie de contentamento, não buscava nada que Deus pudesse lhe trazer, mas ele havia sido convencido pela lógica, ele havia sido convencido pela razão de que necessariamente deveria existir um Criador para o universo. Então ele assumiu essa posição. Mas se a sua razão já se render a Deus em 1929, foi apenas em 1931, dia 19 de setembro, numa noite, durante uma longa conversa com J.R.R. Tolkien, Hugo Dyson, que Lewis entregou o seu coração a Cristo como seu Salvador. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo. Ele vai dizer que ele iniciou aquela caminhada não crendo que Cristo era o Filho de Deus, e ele terminou aquela conversa já acreditando nisso. A um dos seus grandes amigos, Greaves, que ele constantemente se correspondeu, ele confessa que a sua aceitação de Cristo, o fato dele ter se convertido de forma plena ao cristianismo em 1931, teve muito a ver com essa conversa que ele estabeleceu com Tolkien e com Dyson. É interessante notar que no último capítulo de Surpreendido pela Alegria, o Lewis trata um pouquinho do conteúdo daquela conversa, de forma meio enigmática, mas ele trata. Naquela conversa, ele e Tolkien e Dyson trataram a respeito da existência dos mitos e de que a descida de um deus à Terra, sua morte e o seu renascimento era algo comum em todas as nações, sendo que na cabeça de Lewis o cristianismo era apenas mais um desses mitos, onde o Deus fazia exatamente o que fizeram os outros mitos das outras nações. Contudo, Tolkien chama atenção a ele que a existência do cristianismo demonstra que ele é o mito mor, ou o pai dos mitos, é aquele que possui o quê, o ar, de ser um mito que dá a inspiração aos demais a existirem. Tolkien cita o fato de que nunca tantos críticos se converteram ou se renderam à sabedoria daquilo que criticavam quanto no cristianismo ocorreu. Convencido por essas palavras, Lewis reconhece o senhorio de Jesus Cristo. A partir desse momento, de 1929, Tolkien criou o hábito de visitar todas as segundas pela manhã. Lewis, de forma nenhuma, desencorajava o seu amigo para que eles tomassem um drink, conversassem sobre as políticas da universidade e sobre os desenvolvimentos, os projetos literários que ambos possuíam. Ambos já participavam de diversos grupos de literatura. Então, posteriormente, eles criaram o seu próprio grupo,
Mais tarde também foi denominado como The Inklings. A criação oficial do grupo aconteceu em 1933. Esse grupo foi que trouxe à tona O Senhor dos Anéis, tantas outras obras foram ali discutidas, debatidas, criticadas, e esse grupo agiu como parteiro literário para diversas obras interessantes. Aproximadamente em 1947 ocorreu um declínio inevitável do grupo The Inklings, e ele não ocorreu porque havia existido brigas entre os seus membros, ou porque eles consideraram honrosamente que a sua missão fora cumprida depois de publicar diversos clássicos, não. Mas ele foi ocorrendo pela inanição de discussão literária que aconteceu com esse grupo. Os membros The Inkling continuaram amigos, continuaram tendo encontros sociais que normalmente tratavam a respeito das políticas da universidade, que tratavam ainda de questões sobre literatura. Em 1950, Lewis começa a se corresponder com uma americana chamada Ellen Joy Davidman Gresham, mãe de 2 filhos, Douglas e David Gresham, que já havia recebido algumas premiações devido a poesias e demonstrava um talento considerável na área da literatura. Quando Joy entra em contato com Lewis em 1950 e ela recebe a resposta, ela continua a enviar-lhe cartas e continua a receber respostas. E animada com essa correspondência, com essas respostas que ela estava recebendo, ela preparou uma viagem para a Inglaterra em 1952, sob a alegação de que iria se encontrar com uma amiga com quem vinha se correspondendo, também com a alegação de terminar o seu livro Fumaça na Montanha, que era uma visão dela sobre os 10 mandamentos. Depois de estar um tempo na Inglaterra, Joy entra em contato com Lewis, marca alguns encontros com ele, dos quais ele sempre vai acompanhado de um protetor, às vezes o Arne, às vezes outras pessoas, e ela vai desenvolvendo um certo nível de intimidade com Lewis, a ponto de mostrar a ele um telegrama onde o seu marido fala que tinha vontade de casar-se com a prima dela, René. E ela vai então para resolver essa situação em 1953 para os Estados Unidos novamente. Chegando lá, ela e o seu marido, de comum acordo, resolvem separar-se. Então Joy pega os seus 2 filhos, de então 8 e 9 anos, e retorna para o Reino Unido em 1953 ainda, com uma questão a ser levantada. No seu registro de imigração havia uma restrição, dizendo que ela não poderia trabalhar nem remuneradamente, nem não remuneradamente, que ocasionou o sustento dela por parte de Lewis, ainda que de uma forma oculta, escondeu isso das pessoas, seu irmão Ernie, e esse sustento se dava através de um fundo que Lewis havia levantado, havia criado com o dinheiro que entrava das suas publicações para obras sociais. Em maio de 1956, Lewis casa com Joy Davidman, o que na mente de Lewis era puramente um ato diplomático, pois o visto de Joy para permanecer na Inglaterra expiraria em 1957. Para que ela não fosse mandada embora, Lewis casa-se com ela, que posteriormente, no mesmo ano, também pede a sua cidadania inglesa e é concedida. Não demorou muito para que Joy exigisse daquilo que era um ato puramente diplomático seus direitos como esposa. Ela se mudou para a casa do seu então marido, inclusive reformando e fazendo diversas exigências a Lewis, que concordou com cada uma delas. Em 18 de outubro de 1956, Joy cai no chão quando vai atender o telefonema e, levada ao hospital, feito um raio-x, constatou-se que ela estava com o fêmur quebrado e, além disso, também um tumor maligno no seio esquerdo e metástase em outras partes do corpo. Com a iminência da perda de Joy, o sentimento de amizade que Lewis possuía por ela rapidamente transformou-se em amor. Então, em março de 1957, ao lado do leito de Joy Davidman no hospital, um ex-aluno, Peter By, realiza a cerimônia de casamento da Stephen Lewis e Ellen Joy Davidman Lewis. Durante o ano de 1957, Joy experimenta o que foi uma cura miraculosa, porque até então ela estava na iminência de morrer. E essa cura miraculosa proporcionou ao casal ter a sua lua de mel, que eles fizeram viajando para a Irlanda e para Gales, mês de julho no ano de 1958. Sobre esse casamento, Lewis cita que não houve sequer uma parte da alma e nem do corpo que fosse saciado por esse amor tão profundo que ambos sentiam. Agora, como Lewis aprendeu durante a sua vida, tudo que é bom dura pouco. E durante exames de rotina, constatou-se que o câncer de Joy havia retornado. Do dia 3 ao 14 de abril, eles fizeram o que seria a última viagem do casal com destino à Grécia. Mesmo ano, mês de julho, morreria aos 45 anos Ellen Joy Davidman Lewis, em Oxford, encerrando o que foi uma das épocas mais intensas emocionalmente da vida de Lewis. Essa nova perda por uma mesma doença tão conhecida de Lewis, câncer, colocou em um estado profundo de depressão. Inclusive, ele não falou mais com seus 2 enteados por um bom tempo. Parecia que Lewis estava fadado a reproduzir a imagem do pai. Ele escreve o livro Anatomia de uma Dor, onde ele expressa que ele havia xingado Deus. Chamou nesse livro Deus de um sádico cósmico
ele questionou toda a sua fé. Ele afirma que o templo de comunhão e de fé em Deus que ele pensava que havia construído, na verdade, era um castelo de cartas, chegando inclusive a duvidar de tudo que ele já havia crido em relação a Deus. Durante esse período de dor, o próprio Lewis não sabe explicar muito bem, mas o fato é que ele, em uma manhã, acordou se sentindo melhor. Ele diz que em um determinado momento ele percebeu que não se pode enxergar bem com os olhos marejados de lágrimas, o que proporcionou que ele voltasse a falar com seus enteados e voltasse a ter uma vida tão normal quanto é possível numa situação dessas. Às 17 horas e 30 minutos do dia 22 de novembro de 1963, quando era uma sexta-feira, aos 64 anos, faleceu Clive Staple Lewis, ou carinhosamente chamado pelos amigos Jack, encerrando dessa forma a história de um homem espetacular que descobriu de forma prática na sua vida que o sofrimento é o alto-falante de Deus. Sobre as obras publicadas em português de Lewis, eu vou dar o ano de edição original das obras na língua inglesa. O que eu tiver em mãos eu vou mostrar. O primeiro livro eu não possuo, é da trilogia espacial Além do Planeta Silencioso, publicado em 1938. O segundo livro, escrito em 1940, O Problema do Sofrimento. O terceiro livro foi publicado em língua portuguesa, Perelandra, também da trilogia espacial, 1942. O quarto livro, aquele que talvez seja um dos livros mais importantes de Lewis, e na minha opinião um dos melhores, de 1942 também, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O quinto, de 1943, A Abolição do Homem. O sexto, de 1945, encerrando a trilogia espacial, o livro Aquela Força Medonha. O sétimo livro, também de 1945, O Grande Abismo. O oitavo livro, de 1947, Milagres. Em 1949, temos o nono livro, Peso de Glória. O décimo livro, em 1950, o primeiro das sagas Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Décimo primeiro, em 1950 também, Cartas a uma Senhora Americana. Décimo segundo livro das Crônicas de Nárnia, O Príncipe Cáspio. 13º livro, em 1952, talvez um dos mais importantes trabalhos de Lewis, não apenas segundo os fãs, mas também segundo a crítica, Cristianismo Puro e Simples. 14º livro, terceiro das Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino do Alvorada, de 1952. 15º livro, quarto das Crônicas de Nárnia, Cadeira de Prata. 16º livro, em 1954, O Cavalo e Seu Menino. 17º livro, 1955, O Sobrinho do Mago. 18º livro, 1955 também, Surpreendido pela Alegria. 19º livro, encerrando a saga As Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. 20º livro, Os Quatro Amores. 21º livro, A Anatomia de uma Dor, 1961. 22º livro, 1964, uma publicação póstuma já, Oração, Cartas a Malcolm. E o 23º livro é um compêndio com todas as 7 histórias da Crônica de Nárnia, lançado em 2001. E assim nós encerramos as publicações, pelo menos a lista que eu tive acesso, de C.S. Lewis na língua portuguesa. Vou destacar agora o pensamento de C.S. Lewis, que são dignos de serem lembrados. O Problema do Sofrimento, na página 112. O que gostamos de fazer é, com efeito, o que Deus quer que façamos, essa ainda não é a razão para fazer. Continua a ser uma feliz coincidência. Não podemos, pois, saber que estamos de fato atuando, ou atuando principalmente, para o bem de Deus, a não ser que a matéria que constitui a ação seja contrária às nossas inclinações, ou, em outras palavras, dolorosa. E o que não podemos saber que estamos escolhendo, não podemos escolher. A plena expressão da entrega do eu a Deus, pois, requer sofrimento. Essa ação, para que seja perfeita, deve ser executada a partir da pura vontade de obedecer, na ausência da inclinação ou a despeito dela. A famosa frase de Lewis, do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, no prefácio, diz assim: há 2 erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência, o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros, e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Abolição do Homem, página 42. Uma vez que não consigo encontrar resposta para essas perguntas, chego às seguintes conclusões. Isso que tenho chamado por conveniência de tal, que outros podem chamar de lei natural, moral, tradicional, primeiros princípios da razão prática ou primeiros lugares comuns, não é entre uma série de sistemas de valores possíveis. É a única fonte possível de todos os juízos de valor. Caso seja rejeitado, todos os valores serão também rejeitados. Se qualquer valor for preservado, também ele será preservado. O intuito de refutá-lo e de erigir em seu lugar um novo sistema de valores é em si mesmo contraditório. Nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. Tudo aquilo que pretende ser um novo sistema, ou como se diz agora, uma ideologia, consiste em fragmentos da própria lei natural, arbitrariamente arrancados do seu contexto e então hipertrofiados até a loucura em seu isolamento, mas devendo ainda à lei natural, e somente a ela, a validade que possuem. Se o meu dever para com meus pais não passa de superstição, então o mesmo vale para os meus deveres em relação à posteridade. Se a justiça é uma superstição, então também o é meu dever para com o meu país ou para com a minha raça. Se a busca do conhecimento científico é um valor verdadeiro, então também é a fidelidade conjugal.
A rebeldia das novas ideologias contra a lei natural é a rebeldia dos galhos contra a árvore. Se os rebeldes pudessem vencer, descobririam que destruiriam a si próprios. Livro Peso de Glória, página 134. Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todo o resto. Cristianismo puro e simples, página 60. É o reconhecimento real do fato que o mal é um parasita, não um ente original. As forças que fazem com que o mal possa subsistir foram dadas pelo bem. Todas as coisas que propiciam que um homem mau seja efetivamente mal são, em si mesmas, qualidades. Resolução, esperteza, boa aparência e a própria existência. É por causa disso que o dualismo, a rigor, não funciona. Anatomia de uma dor, um luto em observação, página 85. Pode um mortal fazer perguntas que Deus considera não passíveis de resposta? Absolutamente, sim. Todas as perguntas sem sentido não são passíveis de resposta. Quantas horas há num quilômetro? O amarelo é quadrado ou redondo? Provavelmente metade das perguntas que fazemos, metade dos nossos grandes problemas teológicos e metafísicos pertencem a essa categoria. E eu encerro esse vídeo colocando um desafio a todo cristão que percebe na vida de Lewis uma grande personagem, um servo que Deus usou nas suas mãos, que embora não tivesse formação teológica propriamente dita, foi um grande pensador. O que Lewis fez através da sua Crônicas de Nárnia foi colocar valores eternos, valores doutrinários, escriturísticos, em contos de fada, em livros de ficção, de forma que, pelo seu método narrativo, o evangelho pudesse, então, ainda que nas entrelinhas, alcançar um maior número de pessoas, que é o caso, visto que hoje nós estamos podendo assistir nos cinemas aos filmes baseados nos livros de Lewis, que com certeza estão atingindo um número muito grande de pessoas que de outra forma nunca ouviriam o evangelho, que vai alcançar talvez uma pessoa que rejeitasse ouvir abertamente sobre a escritura e sobre as doutrinas contidas nela. Que como nós somos seres limitados, seres humanos finitos, não podemos saber se esse não é um meio que o Senhor Deus predestinou para que aquela pessoa tivesse no seu coração despertado o desejo de ouvir o verdadeiro evangelho e assim ser regenerado pelo Espírito Santo. Então, o que cabe a nós é fazermos tudo o que tiver ao nosso alcance para espalharmos essa palavra, para pregarmos essa palavra a todas as pessoas que nós tivermos acesso. Vou ler aqui o livro do Franklin Ferreira, Gigantes da Fé, quando ele fala aqui uma breve biografia sobre o C.S. Lewis. Ele faz uma citação de Carlos Caldas Filho, que diz o seguinte: 30 anos depois de sua morte, fica o desafio para escritores talentosos utilizarem, por exemplo, o folclore brasileiro como pano de fundo para produções literárias que comuniquem conteúdos cristãos. Sua obra e o desafio provocado por ele, C.S. Lewis, estão de pé, como um testemunho eloquente de que alguém que soube amar o Senhor Deus com todo o seu entendimento. Não apenas amou com toda a emoção que ele tinha, mas com todo o seu conhecimento, com toda a cultura que ele pôde adquirir. Ele usou isso para transmitir às futuras gerações, a nós, toda a sua perspicácia, falar de forma subliminar do Evangelho de Cristo. Isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.